Olá pessoal, como que vocês estão? Então, na nossa aula de hoje sobre raiz quadrada exata de números inteiros, vocês lembram que ano anterior a prof já explicou para vocês o que era uma raiz quadrada, né? Expliquei para vocês que raiz quadrada é quando a gente multiplica um número por ele mesmo. Então, por exemplo, 2 vezes 2, 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, números inteiros aqui nós não devemos esquecer que são números positivos e negativos. Então, vamos lá à frente um pouquinho. Então, na raiz quadrada exata de um número, também é um número inteiro, que elevado ao quadrado dá um número inicial. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele se refere a você ter, por exemplo, 4 vezes 4, você vai ter 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Por que 4? Porque 4 vezes 4 dá o 16. Então, se essa multiplicação dá este número, a raiz quadrada dele é 4. Não é 4 vezes 4, é 4. Por quê? Porque quando eu faço 4 vezes 4, vai dar o 16. Então, agora, vocês vão acompanhar alguns exemplos, tá? Que a prof preparou para vocês. Vamos lá? Olá, pessoal. Então, vamos para hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre raiz quadrada, né? O que é raiz quadrada? A raiz quadrada é a multiplicação de um número por ele mesmo. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 20. Então, raiz quadrada de 20. Quem vezes quem que dá 20, né? 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, 2 vezes 10, ou 10 vezes 20. Desculpa, 10 vezes 2, não 20, 10 vezes 2, 20 vezes 1 ou 1 vezes 20. A pergunta que eu tenho para vocês é: alguma dessas multiplicações são iguais os números? Em nenhuma delas eu tenho números iguais. Então, nesse caso, não tem raiz quadrada exata. Por quê? Porque eu não consigo multiplicar um número por ele mesmo para que dê 20. Então, nesse caso, o 20 não tem uma raiz quadrada exata, porque aqui eu só posso trabalhar exata, e que seja um número inteiro. Então, inteiro quer dizer que não tem vírgula, né? Então, nesse caso, eu não consigo trabalhar dessa forma. Aqui no segundo exemplo, diz assim, que número inteiro elevado ao quadrado dá menos 25. Então, aqui, nesse caso, eu quero saber também em relação à raiz quadrada de menos 25. Só que não podemos esquecer que quando nós falamos de raiz quadrada, quadrado é 2 e 2 é um número par. E eu já expliquei algumas vezes para vocês que quando nós falamos de par, dentro da raiz, tá? Dentro da raiz não existe sinal de menos para a raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, não existe solução, porque eu não vou conseguir extrair a raiz quadrada do menos 25. Só seria possível se fosse menos raiz 25. Por que dessa forma não existe? Porque o sinal de menos está dentro da raiz, tá? Essa é a diferença. Aqui o sinal está fora. Então, se o sinal está fora, quer dizer que eu vou fazer quem? Qual é a multiplicação? Quais são os números iguais que multiplicados dá 25? 5 vezes 5. Nesse caso aqui, pessoal, a raiz quadrada menos raiz quadrada de 25 seria menos 5. Nesse caso aqui, não existe por quê? Ó, raiz menos 25. O menos está dentro e não fora. Então, neste caso aqui, não tem solução. Só teria solução se o menos fosse fora da raiz. Mas ele quer saber o menos 25. Então, nesse caso, não tem solução, certo? Aí, aqui eu tenho a outra pergunta, número 3. Quais números inteiros elevados ao quadrado dá 16? Então, a raiz quadrada de 16. Qual é a multiplicação que dá
16. Quem vezes quem dá 16? 4 vezes 4. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8. 1 vezes 16, ou 16 vezes 1. Agora a pergunta é, qual dessas multiplicações aqui que os números são iguais? Somente 4 vezes 4. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 16 é 4. Esses outros aqui não servem. Por que não serve? É o mesmo exemplo que eu citei aqui, ó, na raiz quadrada de 20. Eu não tenho números que se multiplicam iguais. Então, se eu não tenho números iguais, eu não tenho solução, certo? Nesse caso, a única resposta que nos serve é o 4 vezes 4, certo? Último exemplo, então, diz assim, quais números inteiros cujos quadrados são iguais a 81? Então, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 81. Qual é a multiplicação que dá 81? Qual tabuada tem 81? Lá na tabuada do 9, então. 9 vezes 9 é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. É simples para fazer a raiz quadrada, certo, pessoal? Dúvidas, estou à disposição de vocês. Beijos e até mais. Então, como vocês viram, a raiz quadrada não é um bicho de 7 cabeças. Isso a gente já estudou anos anteriores, né? Ano passado. E na raiz quadrada é fácil de fazer, não é difícil, não. Só saber a tabuada, tá bom? Então, agora vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 8 na página 80. Dúvidas, estou à disposição de vocês. Nós temos as expressões numéricas. O que são expressões numéricas, pessoal? Expressões numéricas é quando nós nos referimos a uma operação envolvendo números e as 4 operações, mais potência, raiz, enfim, toda essa parte que a gente já estudou e está estudando, né? Então, aqui nesse caso, nós temos algumas regrinhas a seguir. Então, aqui são elas. No primeiro, nós devemos trabalhar as raízes e as potências na ordem que elas aparecem. Depois, as divisões e multiplicações seguindo a ordem que elas estão aparecendo. E, por último, adição e subtração na ordem que elas aparecem. Então, aqui nós não podemos esquecer que essa é a regra. E se eu não seguir a regra, eu não consigo resolver corretamente, certo? Vamos acompanhar um exemplo que a prof colocou aqui para vocês verem. Então, pessoal, dando sequência nas nossas explicações, agora nós vamos ver as expressões numéricas, né? O que são expressões numéricas? As expressões numéricas são a resolução das 4 operações juntas, né, mais raiz, potência, assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, nós resolvemos primeiro. O que nós devemos resolver primeiro? Primeiro, nós resolvemos as potências, depois as divisões e multiplicações, adição e subtração. Nesse caso aqui, eu não tenho raiz e eu não tenho potência. Então, primeiro, eu vou resolver raiz e a potência, certo? É a primeira coisa que eu vou resolver. Como eu não tenho nenhuma das duas, eu vou para o segundo item, que é multiplicação. Deixa eu fazer só os símbolos aqui. A multiplicação e a divisão na ordem que aparece. E por último, eu vou resolver adição e subtração na ordem que aparecer. Só que aqui eu não tenho nem potência, nem raiz. Só tenho a vezes, dividir, mais e menos. Mas eu tenho um outro item, que são os parênteses. Então, é eles que eu vou começar resolvendo. Eu vou começar resolvendo dentro dele. Então, quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar. Então, 7 mais 4 vai dar 11. E eu tenho que repetir o sinal que aparece. Então, o sinal é de menos, eu vou repetir menos. Vezes menos 9 mais 2. Sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração. Então, 9 menos 2. Então, menos 9 mais 2 vai dar menos 7. Vocês sabem que quando fica desta forma, eu não posso deixar sem parênteses. Eu tenho que manter parênteses, porque tem o vezes e o menos. Então, esse sinal eu vou repetir. Então, menos 72 mais 2. Como são sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração e vou repetir o sinal do número maior. Vai ficar menos
70. Não posso deixar dois sinais juntos. Coloca-se parênteses. Dividido. Preciso manter parênteses porque os dois são negativos, então a minha resposta vai ser menos. 5, como os sinais são iguais, eu vou somar e repetir o sinal que aparece. 5 mais 5, 10. Mais, aqui ó, 9 menos 4. Opa, desculpa. Menos 9 menos 4, eles são sinais iguais, eu vou efetuar uma adição. E vou repetir o sinal que aparece. Menos 13. Mais 6. Preciso manter parênteses, porque eu ainda tenho uma adição ou uma subtração para resolver aqui. Então, menos 11 vezes menos 7, menos 70, dividido por menos 10, mais menos 13 mais 6, eu vou fazer o cálculo fazendo uma subtração, tá? Eu tenho que fazer uma subtração, porque são sinais diferentes. Vai dar menos 7. Não posso deixar juntos, coloca-se parênteses. Agora, eu vou resolver as multiplicações e divisão na ordem que aparece. 11 vezes 7, 77. Menos e menos, mais. Agora, eu vou fazer a divisão. 70 dividido por 10 dá 7. Menos e menos dá mais. Aí, eu tenho esse sinal, menos mais 7. Porque esse menos é esse aqui. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos 7. Agora, eu vou resolver a minha adição e subtração na ordem que aparece. Então, mais 77. Primeiro, eu vou eliminar esse parênteses. Menos e mais, menos 7, menos 7. Mais 77 menos 7 vai dar 70. Vou repetir o sinal do número maior, menos 7. Mais 70 menos 7 vai dar mais, porque o 70 é maior, 63. Pessoal, essa atividade ela é mais um pouquinho mais extensa, porém vocês devem prestar mais atenção na hora de resolver. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar as dúvidas que eu explico todas elas para vocês, tá bom? Beijos! Então, pessoal, na página 81 vocês têm um exercício no caso, que ele é composto por somente letras. Então, tem a letra A, B, C, D e E para vocês fazerem, certo? E se tiverem dúvidas, por favor, enviem para a prof, que a prof auxilia vocês, tá? Estarei à disposição de vocês no dia de hoje, o dia todo, e tirando as dúvidas de vocês, ok? E espero que a semana de vocês passe bem rápido, seja abençoada, e que tudo ocorra melhor da melhor forma possível. E também espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E que essa semana passe bem rapidinho, que tenhamos uma semana produtiva. Beijos, estou com saudades.